Fala aí, amiguinhos! Tudo beleza pura? Bom, agora nós vamos fazer os exercícios da aula número 18, página 271. Eu resolvo aqui os exercícios mais difíceis, principalmente a aplicação da fórmula de Fourier, do fluxo de calor. Tá joia? Então vamos estudar. Bora lá! Pessoal, exercício 3 de aula, da página 271. No processo de condução, o fluxo de calor φ pode ser calculado por meio da fórmula de Fourier. Está aqui a equação, onde K é a condutividade térmica do material, A é a área de seção transversal por onde flui o calor, ΔT é a diferença de temperatura que provoca o fluxo, e E é a espessura do material que o calor atravessa. Bom, duas placas, uma de cobre e outra de alumínio, são conectadas conforme a figura a seguir. Pessoal, repare que o calor ele flui espontaneamente sempre da maior para a menor temperatura. Então, o calor flui, veja, pelo alumínio e vai em direção à placa de cobre. Então, a espessura por onde flui o calor agora é 20 milímetros na barra de alumínio e 10 milímetros na barra de cobre. Tranquilo? A área de seção é esse pedacinho aqui, que não deu porque não vai precisar. A área aqui vai ser a mesma de alumínio que vai passar para o cobre. Tranquilo? Bom, então ele falou aqui as temperaturas, né? Da direita da barra de alumínio, à esquerda da barra de cobre. Tais temperaturas são mantidas constantes. Sabe que a condutividade térmica do cobre e do alumínio valem respectivamente 9 vezes 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 2. As unidades estão em caloria por segundo, centímetro, graus Celsius. Calcule em Fahrenheit a temperatura na emenda das placas. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente fala que o fluxo é estacionário, quer dizer que o fluxo de calor é constante ao longo do material e cada ponto da barra tem a mesma temperatura. Essa temperatura é mantida constante. Então, se eu pegar uma moleculinha aqui na barra de alumínio, bem aqui do lado de fora, ela estará a 400 Kelvin. Já um pontinho lá de uma moleculinha de cobre, lá do outro lado está a 250. Assim como as moléculas aqui na emenda estão à mesma temperatura, mesmo havendo aqui uma corrente de calor, tranquilo? Isso que significa um regime estacionário, tá? Então, como que eu descubro essa temperatura aqui? Então, vamos lá. Você concorda comigo que o fluxo de calor que passa pela barra de alumínio é o mesmo fluxo de calor que vai passar para a barra de cobre? Então, nós vamos igualar o fluxo de calor que passa pelo alumínio, que vai chegar lá no cobre, e aplicar a equação de Fourier dos dois lados. O que vai mudar aqui? Na equação de Fourier, a hora que você vai usar o fluxo aqui no alumínio, você tem uma constante diferente, né? Os materiais são diferentes, e as espessuras são diferentes. No caso do alumínio, 20, e no caso do cobre, 10 milímetros. A área, como eu já citei, é a mesma. Essa área aqui do alumínio vai ser a mesma área de seção do cobre. Então, a área que a gente pode cancelar. E o que seria essa diferença de temperatura? Lembra que é sempre diferença, é sempre em módulo, a maior menos a menor. Então, no caso do alumínio, vai ser 400 menos a temperatura que eu quero descobrir, tranquilo? E no caso do cobre, vai ser a temperatura que eu quero descobrir, que vai ser maior que 250. Então, é essa temperatura menos 250. Entenderam, pessoal? Todos esses problemas que pedem temperatura em pontos intermediários, você resolve dessa forma. Aqui embaixo, eu só coloquei os valores. Questão das unidades. Se você coloca a espessura aqui em milímetros e aqui também em milímetros, na igualdade, milímetro com milímetro cancela. Então, não tinha necessidade de mudar. Aqui a constante do alumínio vale 5 vezes 10 a menos 2, que ele deu aqui no texto. A do cobre vale 9 vezes 10 a menos 2. E a variação da temperatura, a diferença, né? No caso do alumínio, então, 400 menos θE. Esse θE é o θ da emenda. E aqui θE menos 250. Pessoal, o resto aqui é só conta. Então, eu ajeitei a conta, cortei um zero. Aqui eu multipliquei cruzado. Só estou fazendo o cálculo e cheguei na seguinte resposta. A temperatura da emenda dá 282,6 Kelvin. Olha só a unidade, né, que nós estamos usando, Kelvin. Só que ele quer em Fahrenheit. Bom, você até pode transformar para Fahrenheit diretamente, mas vamos fazer em Celsius, que é mais fácil de vocês lembrarem?
Então, como que eu passo isso aqui para Celsius primeiro? Eu diminuo de 273. Então, daria 9,6 graus Celsius. Para passar para Fahrenheit, todos lembram? θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. A temperatura em Celsius, 9,6. E o resto aí é só multiplicar cruzado, ó, e fazer a continha. A resposta é quebrada, aproximadamente 49 graus Fahrenheit. Tranquilo, moçada? Exercício legal, né? Vamos fazer agora os exercícios tarefa. Bom, o primeiro exercício tarefa diz o seguinte. O matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph Fourier estudou a condução do calor através de sólidos e publicou em 1822 a teoria analítica do calor, criando uma lei que levou o seu nome. Observe a figura, a aplicação dessa teoria. Um fogão de cozinha elétrico possui entre as paredes de seu forno um isolante constituído por uma camada de fibra de vidro, com área total de 1,4 metros quadrados e espessura de 4 centímetros. Ao ligar o forno desse fogão, após um certo tempo, a superfície interna da fibra de vidro alcança uma temperatura de 175 graus Celsius e sua superfície externa encontra-se a uma temperatura de 35 graus Celsius. Considerando que a condutividade térmica da fibra de vidro é 0,040 watts por metro, aqui, gente, ó, é sistema internacional agora. O que é o watt? O watt é joule por segundo, tá? Então, ele não está usando aqui caloria, está usando joule por segundo. A taxa de transferência de calor do isolante em watt. Aí, no material de vocês, a pergunta saiu watt por metro quadrado. A transferência do calor é só em watt. Aí, você corrige aí na sua apostila, tá joia? Vamos resolver então. Como ele quer a taxa de transferência de calor apenas, o que é a taxa de transferência de calor? É a quantidade de calor que flui pelo material por unidade de tempo. Qual seria o sistema internacional disso aqui? Joule por segundo. Joule por segundo, que é o watt. Ou então você pode diretamente aplicar a equação de Fourier, que é o caso pelos dados que foram fornecidos. Então aqui, pessoal, é só substituir os valores. Ó. Quanto que é o nosso K? 0,04. Agora, veja bem, a área já está em metro quadrado. Ó. Então tá legal, aqui está metro, metro quadrado, bacana, 1,4. A diferença de temperatura, 175 menos 35, né? Ó, diferença que vai dar 140, dividido por 0,04, que vai ser a espessura. Aqui está em centímetros, ó, 4 centímetros passa para metro, 0,04, divide por 100. Corta o 0,04, basta fazer a multiplicação final, vai dar 196 joules por segundo, ou 196 watts. Resposta letra A. Tranquilaço? Vamos para o próximo. A questão 2, pessoal, é similar àquela questão que eu fiz da placa. Ele quer a temperatura da junção aqui, né? Tem-se 3 cilindros de mesmas seções transversais. Então, são mesmas áreas. Ó. Seção transversal aqui, né? Aqui, ó, são essas áreas por onde o fluxo de calor vai fluir. Bom, então tem mesmas áreas de cobre, latão e aço, cujos comprimentos são respectivamente de 46, 13 e 12 centímetros. Soldam-se os cilindros formando um perfil em Y, indicado na figura. O extremo livre do cilindro de cobre é mantido a 100 graus Celsius e o cilindro de latão e aço a 0. Supor que a superfície lateral do cilindro esteja isolada termicamente. A condutibilidade térmica do cobre, latão e aço valem, respectivamente, 0,92, 0,26 e 0,12. Expressa nessa unidade, caloria, centímetro, aqui também está em centímetro, então não vamos ter problemas com a unidade. No estado estacionário, calcule a temperatura da junção. Então, no estado estacionário, o fluxo de calor é constante com o tempo e cada pontinho aqui do material está sujeito sempre à mesma temperatura. Então, a temperatura da junção aqui vai ser uma temperatura constante. Para onde que flui o calor? Da maior para menor. Só que agora o fluxo de calor vai sofrer uma divisão. Vamos fazer uma conservação de energia? O fluxo de calor que vem aqui pelo cobre, ele é dividido um pouco no latão, um pouco no aço. Então, como é que a gente equaciona? O fluxo que caminha, que propaga no cobre, vai ser igual ao do aço mais o do latão. Vamos aplicar a equação de Fourier. O fluxo do cobre, aço mais latão. O que dá para a gente cortar nessa expressão? Lembra que a área de seção é a mesma?
Então, a área de seção aqui do cobre é a mesma do aço, que é a mesma do latão. Então, a área a gente pode cortar. Como que fica os Ks? As constantes ele te deu aqui, ó. Toma cuidado, você vai pegar a do cobre. Quanto que vale a do cobre? Ó, é a maior, 0,92. Depois a do aço, que vale 0,12. Depois a do latão, que ele deu aqui, 0,26. A diferença de temperatura vai ser assim. A maior menos a menor, não é? Então, aqui no cobre vai ser 100 menos θ. Aqui no aço vai ser θ menos 0. E no latão também vai ser θ menos 0. E as espessuras? A espessura é o comprimento aqui, ó, por onde o fluxo de calor se propaga. Então, no cobre é 46, aqui no aço 12 e no latão 13. Muito bem. Aqui embaixo, então, só preencher os valores. Ó, a constante de cada um, a diferença de temperatura que eu expliquei agora e as espessuras. Como as espessuras estão em centímetros, ó, centímetro, 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 tudo cancela, os Ks também com a mesma unidade. Gente, só fiz a continha. Veja que esse cálculo aqui dá exato, ó, fica facinho. Aqui é 0,01, aqui é 0,02, que multiplica θ, totalizando 0,03. Ajeitando mais a continha, você vai encontrar o valor de θ, exatamente 40 graus Celsius. Legal, né, pessoal? Aprenderam, então, como é que mexe com isso? Que beleza! Vamos fazer mais um. Exercício número 3. Exercício 3. Um pássaro possui uma superfície corporal de área 150 cm², uma temperatura corporal de 37 graus Celsius e uma camada isolante de penas, que equivale a uma camada de ar com 2 centímetros de espessura. Utilize nos cálculos abaixo os seguintes valores para as condutividades térmicas. Ó, o ar, 2,37 vezes 10 a menos 2, e o da água, 0,54. Veja que está em watt. Watt é sistema internacional, joule, né? Joule por segundo. Olha como é que o K da água é bem maior do que o do ar. O ar é um isolante térmico. Por isso que eu expliquei para vocês que os pássaros, ao dormirem, eriçam as penas, né? Você mantém lá, no caso do pássaro, um cobertor natural, né? Feito de ar. Muito bem, letra A. Determina a perda de calor do pássaro em calorias por segundo quando o mesmo encontra-se no ambiente numa temperatura de 5. Para resolver, vamos aplicar então a equação de Fourier. Veja, o K, 2,37 vezes 10 a menos 2. A área do pássaro, opa, aqui tem uma transformação, gente, ó. Como aqui está em metro, aqui centímetro, como que a gente passa centímetro quadrado para metro quadrado? Então, ó, 150 centímetros quadrados equivale a 150 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Tranquilo? Ó, 1 metro quadrado vale 10 a quarta centímetros quadrados. A gente já fez esse cálculo aí no exercício anterior, né, da aula anterior. O contrário agora, ó, 1 centímetro quadrado vale 10 a menos 4 metro quadrado. Então, 150 centímetros quadrados vale 150 vezes 10 a menos 4, ou 1,5 vezes 10 a menos 2. Tranquilo? Que eu já ajeitei aqui, ó. A diferença de temperatura de 37 para 5 dá 32. Muito bem. E aí a espessura, quanto que é a espessura? Camada de ar de 2 centímetros de espessura. Também passa para metro, 2 centímetros, 0,02. Ou 2 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 aqui dá para cancelar, mas sobra um de cá. Enfim, fazendo o cálculo, pessoal, isso dá 0,57 joules por segundo. Por que saiu joule? Por causa do K. Belezinha? Bom, e agora, esse joule aqui, pessoal, ele pede em calorias, né? Aí em caloria, como é que é a relação? Uma caloria vale aproximadamente 4,2 joules. Então, dividindo aqui por 4,2, vai dar 0,135 calorias por segundo. Legal? E aí, pessoal, a letra B de bola determina a perda de calor para um pássaro molhado sobre as mesmas condições do item A. Nessa condição, a isolação térmica do pássaro é equivalente a 0,25 centímetros de água. Muito bem, então vamos lá. Aplicando-se a fórmula da mesma maneira, só que agora o calor vai fluir pela água, né? Então nós temos que usar o K da água, que é 0,54. A área corporal do pássaro é a mesma, 1,5 vezes 10 a menos 2, metro quadrado. A diferença de temperatura é a mesma, 32. E a espessura agora,
0,25 centímetros de água, o que equivale a 0,25 vezes 10 a menos 2 metros. Corto 10 a menos 2, faz o cálculo. Olha como é que é bem maior, moçada. Ó. Então, a perda de calor na água, molhado, é muito maior do que no ar. Viu a diferença? Por isso, a sensação maior de frio. Olha que interessante a comparação. Transformando em calorias, uma caloria 4,2 joules, faz a regra de 3, vai dar 24,68 calorias por segundo. E é óbvio, né, na letra C, em qual das duas situações anteriores o pássaro terá maior sensação de frio? Justifique baseados nos resultados. Logicamente é no item B, né? Aí justificativa, pois a taxa de perda de calor é maior, né? O pássaro molhado perde mais calor por segundo, por isso ele tem a sensação maior de frio. Pessoal, tranquilo? Então é uma sequência de problemas, principalmente usando aí a lei de Fourier. Espero que tenham compreendido. E agora, para a gente finalizar a propagação de calor, vocês vão terminar os exercícios da apostila 1. Tranquilo? Então, um abraço. Moçada do Galois, grande abraço, saudade de vocês aí. Beijão, tchau, tchau.